Saudações a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos regimes de bens de natureza patrimonial, quer seja aplicado ao casamento, quer seja aplicado à união estável, e hoje nós vamos comentar acerca do regime da separação de bens, que é um dos regimes também muito utilizados, né? Não com muita intensidade, porém ainda é observado perante alguns casais, né? Esse regime da separação de bens, ele, de uma certa forma, vai ser analisado sobre duas vertentes, né? Sobre duas subclassificações. Nós temos o chamado regime da separação legal ou obrigatória e nós temos a chamada regra do regime da separação convencional. Muito embora cada uma vá apresentar sua peculiaridade, porém ambas, de uma certa forma, também são analisadas perante o nosso vigente Código Civil. O regime da separação de bens, ele defende a regra da incomunicabilidade, né? Você já inicia esse regime com aquela perspectiva, né? Com aquele direito propriamente dito de administrar o seu próprio acervo, o seu próprio patrimônio, tá? O casal ele tem a ciência, ele tem a certeza que vai comandar todos os seus negócios, gerenciar todo o seu acervo, né, para que ali venha se satisfazer em prol do seu próprio interesse. Muito embora o casal gerencie a administração do seu próprio acervo, né, aqueles que porventura já adquiriu ou que de repente vem adquirir mesmo após estando casados, tá? Mas pode ser que, indubitavelmente, o casal também resolva adquirir e conquistar bens de natureza comum, tá? Que ambos também, de uma certa forma, vão gerenciar, vão administrar para satisfazer seus interesses em parceria, né, em coletividade. Isso é perfeitamente possível, o regime da separação também permite. Tá? O que nos chama também a atenção é que esse regime ele vai observar as regras da chamada convenção antinupcial, ou do chamado pacto antinupcial, para que ali venha ditar todas as regras, todas as obrigações pelas quais os casais, né, vai ter o interesse assim de gerenciar para satisfazer os interesses próprios. Tá? Pois bem, o regime da separação legal obrigatória, que é uma das modalidades do regime da separação de bens, esse regime ele está prescrito perante a redação do artigo 1641, lá do nosso Código Civil vigente, tá? Segundo a redação e lei. Por que legal ou por que obrigatória? Né? Pela etimologia já dá para nós termos uma certa noção. Aqui a lei vai ter a finalidade, vai ter a primazia de determinar que os cônjuges, de uma certa forma obrigatória, venham a adotar esse regime. Eles têm que estar adequados aos ditames da lei. Tá? Então, com esse regime propriamente dito, os determinados cônjuges não vão ter outra alternativa a não ser não estar subsidiado sobre a influência desse determinado regime, que a própria lei assim vai estipular determinadas situações, né, específicas, pelas quais nós temos que assim respeitar a regra dessa modalidade propriamente dita. Tá? Pois bem, esse regime legal, como já havia falado na redação do artigo 1641, ele vai obedecer três importantes situações, né, com base nesse próprio dispositivo. Tá? A primeira dessas situações está prescrita aqui, perante a redação do inciso 1º. Eu até trouxe aqui para que a gente possa, de uma certa forma, também acompanhar. Né? O inciso 1º está dizendo o seguinte: das pessoas que o contraíram com a inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Normalmente, esse inciso 1º, tá? O regime como um todo, no caso precisamente o regime da separação legal, você vai estar diante daquela situação em que algum dos cônjuges pode de repente ter infringido, desrespeitado aquelas causas de suspensão do casamento, que nós observamos, né, perante a redação do artigo 1523, aquelas causas suspensivas, né? O que é mais curioso de nós observarmos nessa situação desse inciso 1º, principalmente aqueles casos em que pode acontecer, por exemplo, né, o casal, uma das partes já ter firmado o casamento anterior, tá? E que posteriormente já ingressou com seu pedido de divórcio, né? Ou seja, o casal A e B ingressaram com pedido de divórcio e cumulado também com pedido de partilha de bens,
de reconhecimento em sede de partilha. O que acontece na prática é que, na maioria dos casos, muitos casais já até obtêm a sua separação definitiva dos seus corpos, né? Ou seja, o seu divórcio sacramentado. Mas pode ser que ainda esteja pendente, ainda esteja em tramitação, uma eventual partilha judicial. Quando isso acontecer, se de repente uma partilha ainda estiver ainda em análise, em andamento, claro que na regra geral, se esse determinado casal, ou pelo menos alguma dessas partes, algum desses determinados cônjuges, né, que daqui a pouco vão se tornar divorciados, se eles pretenderem lá na frente firmar um novo casamento, obviamente que eles não vão ser tolhidos, né, impedidos de firmar um novo casamento. O que vai acontecer é que, obrigatoriamente, eles vão ter que estar sob a influência desse regime da separação legal obrigatória propriamente dita. E é claro que vocês devem estar se perguntando, mas por que eu vou ser obrigado a estar sob a influência desse regime, né? A resposta é muito simples. Inclusive, é uma das justificativas plausíveis necessárias que vai firmar, né, por que esse determinado inciso foi criado propriamente dito. Tá? Ou seja, eu vou justificar por que ocorreu essa natureza de criação desse inciso. Sobre a justificativa, principalmente, de você evitar determinadas futuras confusões de natureza ordem patrimonial. Você imagina, por exemplo, que o fulano de tal, né, o A, por exemplo, ele se divorciou e até então ele já havia firmado com seu cônjuge B o regime da comunhão universal, por exemplo. E pode ser que daqui a pouco, né, ao obter o seu divórcio, ele pretenda futuramente constituir um novo casamento. É claro que se uma partilha anteriormente ainda está pendente, ele pode até se casar novamente, mas ele vai ter que ter a ciência que no momento ele vai ter que iniciar com o regime da separação legal, né? Por quê? Porque aí já é uma garantia para ele próprio. Porque você imagina se ele se casar de novo e resolver adotar o mesmo regime que até então adotou anteriormente, principalmente no caso se for a comunhão universal. Aí pode ter a iminência, né, de haver uma confusão de natureza patrimonial. Ou seja, você imagina se ele se casar novamente, adotar o mesmo regime, e tu já pensaste se novamente ele resolver se divorciar? Se ainda existe uma partilha que está pendente e que de repente pode acontecer uma outra partilha, né? Você imagina uma dupla partilha de pendência, e isso obviamente pode ocasionar o fenômeno da chamada confusão patrimonial. E aí isso vai ocasionar uma nulidade propriamente dita. Então, esse inciso, o regime propriamente dito, é uma espécie de uma garantia, né? A justificativa é nesse sentido, para que você venha evitar que, porventura, determinadas confusões de natureza patrimonial venham ser evitadas, né? Para que isso realmente não venha a acontecer. Tá? Por esse motivo, quem infringir as causas suspensivas, como punição, como sanção, você obrigatoriamente vai ter que estar sob a influência do chamado regime da separação legal obrigatória, ou seja, eu não vou fugir à regra da chamada outorga conjugal, né? Porque a modalidade de separação legal obrigatória defende a regra da chamada outorga conjugal. Tudo que, obviamente, o casal quiser realizar em sede, por exemplo, de alienações, obrigatoriamente vai precisar, vai necessitar do consentimento da outra parte. Eu não posso agir ao meu bel prazer. Obrigatoriamente eu vou necessitar da aquiescência, da manifestação de vontade, né, da confirmação do interesse da outra parte. Tá? Então, nesse inciso primeiro, né, das pessoas que vierem contrair com inobservância das causas suspensivas, né, do casamento, de acordo com a redação do artigo 1523, tá? Você, se vier infringir aquelas situações lá da redação, a lei, obviamente, vai te determinar, te obrigar a estar sob a influência desse regime. Principalmente com essa justificativa, né? De evitar eventuais vícios no negócio jurídico, de evitar eventuais confusões de natureza patrimonial, como, por exemplo, como eu havia explicado, pendências de partilhas. Então é uma garantia, né? Que a lei obrigatoriamente está amparando aquele novo casal que pretende firmar um novo casamento, que outrora já havia saído de um casamento anterior, que já havia terminado o casamento anterior. Tá? Além do inciso 1º do artigo 1641, que é obrigatório, né? O inciso 2º
nós temos também a seguinte redação, que eu também trouxe aqui para vocês, né? Da pessoa maior de 70 anos, que sofreu já há algum tempo, há uns 10 anos atrás, que antes da legislação de 2010, precisamente a Lei 12.344 de 2010, que proporcionou agora essa idade a partir dos 70 anos, o que até então era até os 60 anos, né? Então hoje o que acontece na prática? As pessoas que atingiram essa idade, né, já a partir dos 70 anos em diante, por uma questão de proteção jurídica, uma questão de você resguardar o seu patrimônio, tá? Porque a maioria da doutrina, né, entende que necessita de um certo aparo, de um cuidado com essas pessoas, principalmente que são muito mais suscetíveis a uma vulnerabilidade perante eventuais terceiras pessoas de má fé, que querem visar esse patrimônio, o chamado, entre aspas, golpe do baú, querem aplicar esse tipo de vício, né? Então, para essas pessoas, a lei também garante essa proteção, para que obrigatoriamente você esteja sob a influência do regime da separação legal de bens. Muito embora, tá? Existe também uma ala doutrinária que vem discutindo a possibilidade, inclusive já está até suscetível de projetos de leis que já estão até tramitando no nosso Congresso, para que esse inciso segundo da redação desse artigo venha a ser revogado, tá? Já está sendo discutida essa possibilidade, mas por que nós deveremos revogar esse inciso segundo, né? Porque essa ala doutrinária, inclusive liderada por grandes doutrinadores, vem entendendo que esse inciso segundo se torna até inconstitucional, pelo simples fato de estar generalizando, né, ampliando para todas aquelas pessoas que, porventura, ao atingir a idade de 70 anos, indubitavelmente não vão ter mais opção de você escolher determinado outro regime que de repente não seja o diferente desse regime da separação legal. Então, alguns doutrinadores entendem que atenta, né, que infringe a própria dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, já que eu atingi a idade de 70 anos, eu não vou ter mais nenhum tipo de opção, nenhum tipo de eleição. Eu não posso nem sequer ser consultado para eleger um outro regime distinto. A lei obrigatoriamente vai me determinar, vai me impor a estar sob a influência desse regime. Então, alguns doutrinadores vêm discordando essa tese, inclusive já com alguns projetos de lei, para tentar revogar esse inciso segundo, porque a justificativa é: quem atinge os 70 anos não tem mais opção de escolha, né? A dignidade da pessoa humana aí passa batido, você não pode nem sequer consultar, nem sequer opinar para um outro determinado regime diferente comparado justamente ao regime da separação obrigatória ou legal, tá? Então está havendo essa discussão perante os bastidores, já com alguns projetos de lei, e nós vamos observar o que realmente vai acontecer. Mas no momento esse inciso está em vigor, com a justificativa que eu já havia falado, uma questão de você resguardar o patrimônio dessas pessoas, principalmente que alguma delas pode estar muito mais vulnerável, suscetível a essas terceiras pessoas de má fé, com o intuito único e exclusivo de subsidiar, né, de obter proveito do acervo patrimonial dessas pessoas. E aí a lei surge com esse respaldo, de você tentar buscar essa proteção, tá? Por outro lado, nós temos o inciso terceiro da redação desse determinado artigo. O inciso terceiro do artigo 1641 está dizendo o seguinte, né? De todos aqueles que dependerem para casar de um suprimento judicial. Esse inciso terceiro, ele está muito mais direcionado, aplicado para os incapazes, né? Principalmente para os absolutamente incapazes. Né? Você perceba aqui na redação que nos informa suprimento judicial, ou seja, de uma determinação, de uma ordem, de um trânsito julgado na ordem perante a via judicial competente. Então aqui, principalmente essa clientela, esses menores, tal, esses incapazes, eles podem firmar seu casamento, sim, mas teoricamente a lei vai também direcionar para esta modalidade de separação, principalmente aqueles que ainda estiverem na condição de uma relativa ou de uma absoluta incapacidade. Muito embora nós já saibamos de antemão que até recentemente, né, tivemos uma alteração lá na redação do artigo 1520, que, regra geral, o menor de 16 anos, aquele que ainda não atingiu a sua idade mínima para casar, né, com base nessa nova redação, que nós tivemos uma alteração recentemente, é vetado, né, justamente esse menor firmar um casamento por si só. Existe uma proibição, né, é uma nulidade. Tá? Aí é claro que as ressalvas
justamente que acabamos de ler aqui, principalmente com autorização, outorga judicial, os representantes legais, abre-se um precedente. Mas, regra geral, é vetado, é proibido. Tá? Então, diante dessa situação do inciso terceiro, que também priva justificativa qual é, ou seja, defende que essas pessoas normalmente, esses incapazes, estão nessa condição de vulnerabilidade, né? Ainda estão na sua formação intelectual, estão amadurecendo essa performance, também uma questão de proteção e garantia, principalmente ao seu acervo. Surge a proposta da separação legal, para tentar fazer com que esses determinados menores também tenham à sua disposição a proteção e a garantia do seu próprio patrimônio. Tá? Então, esse artigo 1641, resumindo, defende, né, a chamada separação legal obrigatória, né, com base justamente nas determinações legais e, acima de tudo, defende a regra da outorga conjugal, tá? Ou seja, da permissão do consentimento da outra parte. Mas qualquer uma dessas situações, que é uma regra taxativa, obrigatoriamente você deve estar sob a influência desse regime, ou seja, desta modalidade de regime de separação de bens. Tá? Além da separação legal, nós temos a chamada modalidade de separação convencional. Pela etimologia convencional, já dá para nós termos uma certa noção. Vai existir um prévio acordo, né? O casal, de uma certa forma, vai ter que chegar a um consentimento, tá? Ou seja, vai ter que chegar a um certo diálogo para estabelecer a afirmação desse determinado regime, desta determinada modalidade. É óbvio que eu também não vou fugir da regra do chamado pacto antinupcial, porque nesta modalidade de separação convencional, o pacto antinupcial é uma regra que deve ser ratificada e cumprida. Tá? Então o casal ele já vai estabelecer justamente todos os seus trâmites, todas as suas obrigações, as suas regras propriamente ditas, que vão estar compactuadas, firmadas nesse determinado pacto. Tá? Agora, é claro, a separação convencional, você de comum acordo, né, o casal propriamente dito, ali já vai defender a tese da sua própria incomunicabilidade, ou seja, do seu próprio gerenciamento, administração do seu próprio acervo patrimonial. Ali cada um, de uma certa forma, vai defender os seus interesses próprios, o seu próprio gerenciamento da administração do seu próprio patrimônio. Tá? Perante aquele acordo firmado, prescrito naquele pacto antinupcial, todos os direitos, todos os deveres principalmente, vão estar já previamente formalizados, para que cada um defenda, administre os seus próprios negócios. Tá? A regra da separação convencional, conforme eu estou observando aqui no material, tá? Na legislação, nós não vamos deixar de não observar dois principais artigos, né? A redação do artigo 1687 e a redação do artigo 1688. São os dois artigos precisos direcionados para o estudo da modalidade da separação convencional. E é claro, né? Cada um ali vai ter uma interpretação, uma justificativa específica. Considerando a redação do artigo 1687, a redação ela vem nos informar o seguinte, por questão de curiosidade, né? Observemos aqui. Estipulada a separação de bens, estes acervos vão permanecer sob a administração, olha lá, a administração exclusiva de cada um dos cônjuges. Tá? Então a lei ela já dá essa ênfase, que cada um vai gerenciar o seu próprio patrimônio, seu acervo patrimonial, mesmo estando casado nesse determinado regime, nesta modalidade propriamente dita. Né? E olha lá, inclusive, eles poderão, que os poderá livremente, né, por mera espontânea vontade, mero próprio consentimento, sem depender da aquiescência, da manifestação da outra parte. Eu posso, inclusive, alienar, né, ou gravar de bens de ônus reais. Eu posso realizar qualquer tipo de negócio jurídico dentro dessa categoria, dentro desse sentido. Tá? Então, posso realizar atos de alienações, gravações, enfim, qualquer tipo de trâmite que eu mesmo posso assim decidir, sem haver a necessidade do prévio consentimento do meu outro cônjuge. Então, aqui na redação desse artigo 1687, nós estamos direcionados para o próprio enunciado, a proposta desse determinado regime. Tá? Você, ao casar, já toma ciência da administração do seu próprio patrimônio, do seu próprio negócio. Eu posso comandar, fazer o que eu realmente bem entender.
levando em consideração aqueles meus bens próprios, né? Meus bens que porventura eu já havia adquirido ou que de repente eu vá passar também a adquirir mesmo depois de casado, mesmo depois de ter ratificado o meu casamento, tá? Com relação à redação do 1688, vem também nos informar o seguinte, né? Olha lá. Ambos os cônjuges são obrigados, né, a contribuir para as despesas, né, do casal na proporção dos seus rendimentos, claro, né, isso levando em consideração os ganhos, os proventos, os salários de cada um deles, mas essa gerência dessa administração não pode deixar de não ser firmada perante cada um, tá? Do seu trabalho, como eu acabei de falar, dos seus bens, salvo, né, se de repente estiver estipulado o contrário, né, no pacto. Então, regra geral, mesmo sendo o teu bem, o teu próprio acervo, né, você vai gerenciar, você vai comandar. Mas se porventura eles também resolverem conquistar um bem de comum acordo, é possível que cada um também venha gerenciar esse acervo, considerando, contribuindo com seus próprios esforços, dentro daquelas suas rendas específicas, proporcionalmente, né, com base no que a lei está dizendo, né, cada um vai contribuir naquilo que realmente obtém de proveito, obtém de ganho, tá? Dentro dos seus esforços particulares, mas pode ser que não, né? A redação final deixa justamente com essa ressalva. Pode ser que apenas um único casal, uma das partes do casal, resolva firmar todo aquele compromisso sozinho, né? Ou seja, resolva arcar com toda a despesa, ou pode ser que ambos, não necessariamente de forma proporcional, mas pode ser que haja, de repente, até um percentual a mais para um em detrimento do outro, né? Isso pode muito bem relativizar essas questões da manutenção, da gerência, das despesas propriamente ditas perante esse determinado patrimônio. Esta negociação com relação a essas despesas, isso tranquilamente vai ser compactuado entre o próprio casal. Daí a etimologia ser convencional, né? Porque você vai tentar chegar a um acordo, né, com o seu determinado cônjuge e estabelecer a melhor forma possível de administrar cotidianamente esse determinado patrimônio que porventura, né, você pode ter conquistado juntamente com ele ou com ela, de comum acordo, tá? Tanto posso administrar pelo meu próprio acervo, né, pelo meu próprio recurso, de uma forma proporcional, ou posso de repente até arcar sozinho, ou de repente eu posso estipular até um percentual a mais para uma parte em detrimento da outra parte. Isso é perfeitamente possível, desde que esteja ratificado, né, ipsilidre, ao pé da letra, perante o pacto antinupcial. Daí a importância do regime, né? O regime exige, esta modalidade exige a formalização do pacto antinupcial, que aí o casal vai eleger a melhor forma de gerenciar aquele patrimônio, de uma forma proporcional, de uma forma não necessariamente proporcional, né, que vá considerar o recurso maior de uma parte em detrimento da outra, ou de uma forma isonômica, ou somente unilateral. Isso tudo vai ser firmado, compactuado perante os anseios, né, propriamente dito do casal, tá? E para nós finalizarmos a nossa discussão, no nosso vídeo, né, de hoje, eu também queria levantar aquela discussão acerca da súmula 377 lá do STF, que ainda hoje existe uma discussão, né, alguns doutrinadores ainda divergem sobre justamente a permanência ou não desta determinada súmula, tá? Inclusive já existe até projeto de lei que vem ainda tentando ratificar a sua permanência ou de repente a sua extinção, a sua revogação. É óbvio que atualmente a doutrina se divide, tá? Muito embora nós tenhamos o posicionamento majoritário, tá? Perante uma ala, no caso a ala minoritária, ela entende que esta súmula 377 atualmente está revogada, né? Inclusive tem até o inteiro teor dessa súmula aqui, a sua redação, o que na verdade ela se propõe a nos informar, né? Só por uma questão de curiosidade, olha só a redação dessa súmula aqui. No regime da separação legal de bens, né, comunica-se os bens adquiridos. Na verdade, essa súmula que surgiu já na vigência do Código 16, ela esteve atrelada até o então artigo 259 do Código anterior. Tá? Essa súmula ela defende a regra da comunicabilidade. Ela defende a regra da outorga conjugal. E se vocês pararem para pensar, a própria redação dela nos informa a separação legal, né? Ou seja, a modalidade atualmente separação obrigatória, que acabamos de discutir,
também, por sua vez, defende a regra da outorga conjugal, que ali você vai ter que estar enquadrado naquelas situações que acabamos de discutir, tá? Então, essa ala minoritária entende o seguinte, bom, minoritária, tá? Bom, atualmente, já que o Código 16 já está revogado, inclusive os seus dispositivos legais, tomando como exemplo, né, o artigo 259, já que está revogado, não tem mais sentido nenhum esta súmula 377 ainda existir, tá? Ou seja, nós não defendemos, segundo a sala minoritária, nós não defendemos mais a regra da outorga conjugal, tá? Então, obviamente, ali tudo vai ser passível de ser administrado e gerenciado somente a título singular, somente satisfazendo o interesse daquele determinado cônjuge específico, tá? Por esse motivo, já que esses defensores minoritários defendem a extinção dessa determinada súmula, tá? A revogação propriamente dita, eles entendem que tanto a modalidade legal como a modalidade de separação convencional, ambas devem ser consideradas como modalidades de separação total ou, obviamente, absoluta, tá? Normalmente algumas pessoas até te informam, né? Você pergunta qual é o seu regime que você atualmente está casado. Ah, eu estou casado na separação total ou absoluta, tá? Ou seja, significa dizer que absolutamente, de uma forma própria, eu mesmo gerencio o meu próprio patrimônio. Eu não vou precisar da aquiescência, da manifestação da outra vontade, tá? Então esse gerenciamento é próprio, é particular. Então, para esses defensores da ala minoritária, tanto a modalidade legal quanto a modalidade convencional, ambas devem ser consideradas como modalidades de separação total absoluta, tá? Mas essa corrente minoritária não é o que prevalece no nosso contexto, tá? No nosso cotidiano, e sim a majoritária. A majoritária não, defende que a súmula indubitavelmente não está revogada, ela precisa ainda permanecer, ela não perdeu sua essência de interpretação, tá? E é claro, né, por permanecer, é óbvio que essa ala majoritária defende a permanência da outorga conjugal, mas não para ambas as modalidades, e sim somente para uma única dessas modalidades, tá? No caso, a separação total ou absoluta para a ala majoritária seria tão somente a modalidade de separação convencional. Por que convencional? Nós acabamos de observar, porque você, de comum acordo, né, os cônjuges, vão precisar da formalização de um pacto antinupcial e ali mesmo já vão acordar, convencionar, formalizar, chegar a um acordo para que cada um venha gerenciar, administrar o seu próprio patrimônio, sem precisar da manifestação da outorga, da ratificação da outra parte, da aquiescência da outra parte. Então, eu posso gerenciar os meus próprios recursos sem precisar do seu comando, né, da sua ratificação. Então, para a ala majoritária, a modalidade de separação total absoluta, né, essa etimologia estaria direcionada único e exclusivamente apenas para a modalidade de separação convencional, pelo simples fato de você necessitar de um pacto antinupcial e, obviamente, o casal ali, ao estipular essa convenção, esse pacto, gerenciaria o seu próprio patrimônio somente para o seu próprio interesse. Não necessitaria, obviamente, da ratificação do interesse da outra parte, tá? Em contrapartida, a separação legal ou obrigatória para a ala majoritária indubitavelmente necessitaria da ratificação da outorga conjugal. Então, nesse caso, não seria total absoluto, tá? Seria uma espécie de uma sanção, como acabamos de observar, principalmente para o inciso primeiro, e verificar o caso concreto para o inciso segundo e para o inciso terceiro, adequando à realidade própria, né? A situação pela qual aquela pessoa estaria propriamente dito vivenciando, tá? Então, a separação legal obrigatória para a ala majoritária, indubitavelmente, deveria também permanecer, mas não sobre a influência de uma modalidade absoluta ou total. E sim, tão somente seria direcionado para a regra da chamada outorga conjugal. Necessitaria justamente do prévio consentimento e até porque sob justificativa de você evitar determinadas situações de enriquecimento ilícito, né?
Uma das justificativas da ala majoritária para que permaneça essa súmula, né, com base justamente nessa redação que defende a separação legal, é para que, obviamente, você evite que uma das partes do casal, né, um dos componentes, não venha se subsidiar de procedimentos de enriquecimentos ilícitos, né? Então seria uma importante alternativa para que você mantivesse essa determinada súmula com esse determinado propósito, de evitar enriquecimentos ilícitos, de evitar eventuais golpes do baú, de vícios do negócio jurídico, com base justamente lá na redação do artigo 884, tá? Do Código Civil. Então, meus amigos, nesse sentido é o que nós temos hoje, essa discussão. A súmula perante a ala majoritária, 377, né, deve permanecer com essa justificativa de evitar determinados enriquecimentos, né, lá do artigo que eu já expliquei, e ainda por cima, somente a modalidade total ou absoluta, separação total ou absoluta, seria direcionado para a modalidade convencional. Aí sim, estaria a mera liberalidade do casal decidir a forma pela qual cada um vai gerenciar o seu próprio patrimônio, até porque isso já vai ser outorgado, deve já ser ratificado previamente, lá na regra do pacto antinupcial, as regras propriamente ditas para que cada um venha administrar seu próprio patrimônio. Tá? Bom, esse vídeo foi o que eu queria informar para vocês, né, acerca do estudo da separação de bens propriamente ditas, que está subdividido com a modalidade legal obrigatória, com base nas situações lá do artigo 1641, e a modalidade convencional, com base nas redações do artigo 1687 e 1688. Tá? Muito embora nós não devamos esquecer que a separação ela defende a administração do próprio acervo, né? Principalmente a modalidade convencional. É possível tranquilamente também o casal gerenciar um patrimônio que cada um venha a conquistar, ou que já havia de repente até conquistado, tá? Mas também não vai deixar de não observar determinados acervos que porventura o casal vier a conquistar de comum acordo. Claro que eles também podem gerenciar, né, de acordo com seus próprios recursos, como vimos lá na modalidade convencional, cada um pode contribuir naquilo que realmente vier a obter de ganhos financeiros de uma forma proporcional, tá? Então, esta determinada modalidade garante essa certa primazia, né, essa liberalidade em prol do interesse do próprio casal, ou pelo menos de algum deles, né, principalmente para gerenciar o seu próprio negócio, seu próprio acervo patrimonial. Não devamos esquecer também que a modalidade convencional exige a natureza, exige a formalização do chamado pacto antinupcial. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo e, obviamente, fiquem na expectativa de novos vídeos, né, que nós vamos discutir dentro aqui do nosso canal do YouTube. Desde já agradeço a todos, fiquemos com Deus e até o próximo novo vídeo. Um grande abraço!